Olá, gente, graça e paz. Nesse vídeo, a gente vai estar fazendo um estudo de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu peço que desde já você deixe seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo os vídeos novos e comenta também aí o que você achou desse vídeo. A gente vai estar seguindo aqui essa sequência, né, de Gênesis em relação à criação, e eu estava estudando e cheguei a uma interpretação que para mim fez muito sentido, mas eu quero deixar bem claro que não é porque fez muito sentido que eu estou afirmando ser a verdade absoluta aqui, principalmente em relação a essa parte do haja luz, que é no verso 3, certo? Então a gente vai estar abordando melhor aí, vocês vão entender. Eu trouxe aqui algumas imagens, algumas ilustrações para vocês entenderem melhor aí essa interpretação que eu trouxe aí, tá certo? Não quero inventar doutrina nova. Se você for discordar de mim, pode discordar, pode colocar nos comentários o que você acha, contanto que você seja respeitoso aí e tenha educação, tá certo? No verso 1, ele diz: no princípio, ou seja, no início de tudo, né, Deus criou Deus os céus e a terra. Essa palavra céus, no hebraico, é a palavra shamaim, que é céus, firmamento, céus visíveis, a morada das estrelas, o universo, a atmosfera e também a morada de Deus. Para a gente estar entendendo melhor essa palavra céus, a gente vai estar indo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 2. Paulo ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Tá aqui, terceiro céu. Eu entendo que se existe um terceiro céu, é porque existe um primeiro e um segundo céu. E conforme ele vai descrevendo aqui, esse terceiro céu é provavelmente a morada do Senhor, certo? A morada de Deus. Então, quando a gente vem aqui na palavra céu, o grego ele nos traz a palavra ouranos, que ele vai dar as mesmas definições ali do hebraico, né? Só que tem mais coisa aqui. Mas é a mesma definição. É um espaço arqueado no firmamento com todas as coisas nele visíveis. O universo, o mundo, a atmosfera, firmamento, onde estão as nuvens, se formam as tempestades, trovão, relâmpago, os céus siderais ou estrelados, acima dos siderais, né? Onde estão as coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam. A gente vai voltar para Gênesis, mas eu vou trazer para vocês umas imagens para exemplificar melhor aqui. O primeiro céu, ele é esse céu mais visível, né, da gente, esse que está mais próximo, onde ficam as nuvens, né, onde os pássaros voam, onde os aviões passam ali, e a gente até consegue ter um contato mais próximo dele, que é quando a gente está voando de avião. Já o segundo céu é esse céu aí, que é onde é a galáxia, né? A gente conhece aí como os céus siderais, a morada das estrelas, o céu dos astros. Então, o segundo céu é esse céu aí, o vasto universo. Já o terceiro céu é a própria morada do Criador, onde está o Criador, os anjos e outras criaturas. Mas aqui em Gênesis 1, ele está falando da criação visível, da criação física.
Então a gente pode entender que esses céus, eles são o primeiro e o segundo céu, certo? Esse terceiro céu, a gente pode entender que por ele ser um céu invisível da nossa realidade humana, por ser um céu espiritual, ele não foi criado, pelo menos ali, na criação, certo? Então, na criação, a gente pode considerar que Deus criou esses dois céus apenas, o primeiro e o segundo, que são os céus visíveis. Tem gente que acredita que existe 7, 10 mil céus, mas o nosso estudo aqui, como eu falei, eu estou seguindo essa abordagem, essa interpretação que a própria Bíblia ela nos traz. Então, se você tem outra interpretação, tudo bem, a gente mantém o respeito, mas eu prefiro ir por um caminho que a própria Bíblia nos está levando aqui. É mais seguro, certo? E também sem afirmar nada aqui. Mas eu particularmente acredito assim. Como eu achei interessante essa ideia, eu decidi trazer para vocês. Agora sobre a terra, ele fala que Deus criou os céus e a terra. A terra a gente vai entender melhor no verso 2. Ele vai definir melhor, né? A terra, porém, estava passado, estava sem forma e vazio. Isso quer dizer que, posteriormente, ela veio a ter forma e veio a ter coisas que preenchesse. E realmente a gente vai vendo isso aqui no decorrer do capítulo, né? Esse sem forma, tem gente que acredita que Deus criou a terra em algo plano, né? E depois ela veio tomar forma. Tem gente que acredita que esse sem forma era um formato totalmente distorcido do que a gente tem hoje, né? E tem gente que acha também que esse sem forma é como se não tivesse ainda organização, né? Não tivesse uma formalização ainda de leis, de essas coisas todas. E o vazia é porque ela não tinha nada de fato, estava totalmente vazio. E havia trevas. Trevas aqui é a palavra shek no hebraico, que quer dizer escuridão, obscuridade, um lugar escuro, secreto. Então havia trevas e escuridão sobre a face, sobre a presença, sobre a frente do abismo. A palavra abismo nos remete a um lugar assustador, um lugar assim, ele já era um lugar escuro, né? Havia trevas. Agora, por se chamar um abismo, a gente entende que era um lugar muito tenebroso. E essa palavra abismo é a palavra terrom, no hebraico, que é a palavra profundidade, profundezas, lugares profundos. E também pode ser traduzido como oceano. Então a gente pode entender aqui que havia escuridão sobre a face do oceano, do abismo. Eu acredito que esse aqui de fato era o oceano, porque no mesmo versículo aqui na frente ele vem falar sobre as águas. E a definição no hebraico para essa palavra abismo é oceano também, as profundezas do oceano, do mar. Ele diz aqui, continua dizendo, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo 3, é aquela parte mais polêmica, né, que tem muita divergência aqui. É uma parte bem bacana. E vamos lá. Disse Deus, haja luz. Tem gente que diz que essa luz era o próprio Cristo. Tem gente que diz que era Lúcifer. Tem gente que diz que era o meteoro, né, a explosão do Big Bang.
e entre outras interpretações aí. Mas o próprio texto, preste atenção aqui, o próprio texto, ele vai dizer o que era essa luz. Mas antes da gente ir para a explicação que o próprio texto vai trazer, eu quero trazer uma abordagem, uma interpretação que eu percebi, que é bem interessante, aqui utilizando o nosso dicionário, tá certo? Essa palavra haja, essa palavra aqui, haja, no hebraico, ela é a palavra hayá. Hayá, ela é o que a gente conhece como ser, se tornar, existir, acontecer, né? Só que ela também tem essa referência de lugar ou tempo. Ela nos leva a entender que esse haja, ele tem um sentido de lugar, um lugar físico, ou também um tempo. A gente vê aqui a referência à localidade, ou lugar ou tempo. Então eu entendo aqui que Deus estava querendo falar sobre um local. Aqui vai ser o local da luz. Aqui vai ficar a luz. É como, sei lá, um arquiteto, um engenheiro. Ele vai, antes dele construir, ele pega ali aquele terreno sem forma e vazio e ele vai fazer lá o projeto. Aqui vai ficar o quarto, aqui vai ficar a sala, aqui vai ficar a cozinha, né? Aqui vai ficar uma luz. A gente vai colocar uma luz aqui. Então, ele ainda não fez, mas ele está projetando tudo, ele está alinhando tudo, né, antes de fazer. Então, eu acredito que Deus estava falando aqui que esse ia ser o local que iria ficar responsável pela luz. Então, ele estava traçando a linha. Daqui para cá é luz, daqui para cá é trevas. É tanto que, aí ele fala, e houve a luz, né? Eu acredito que, e houve o lugar que iria ficar a luz. Isso também em relação a tempo. No verso 4, ele fala, e viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que aquele lugar que iria ficar responsável pela luz era bom. Que aquele lugar ali estava muito bom para ser o local da luz, que ia clarear. E aí diz que Deus fez separação. A palavra separação é a palavra badal, que no hebraico é dividir, separar, né? Aqui já está bem autoexplicativo essa palavra. Ele fez separação entre luz e trevas. Júnior, o que é essa luz? Que luz é essa aí? Você falou que o próprio versículo, o próprio texto, ele explica. Vamos lá no versículo 5. Chamou Deus a luz. Que luz? Essa luz aqui, ó, do haja luz. Essa mesma luz aqui. Essa mesma luz aqui que ele separou das trevas, que ele viu que era boa. Essa mesma luz, Deus chamou ela de dia. Dia. Deus chamou essa luz de dia. Agora olha o que é mais interessante ainda. A palavra dia, no hebraico, é a palavra yom. E essa palavra, ela nos dá a ideia de dia, como a gente conhece, dia, né? Um dia em oposição à noite, quando está claro o dia, quando o sol ele está exposto ali, clareando tudo. Mas ele também dá a ideia de tempo, né? Um dia de 24 horas, né? Mas ele também dá a ideia de tempo e ano. Nessa ideia aqui de tempo, para mim foi a que mais se encaixou. Você lembra que o haja, ele tem essa ideia de tempo também? O haja, ele tem a ideia que eu falei de tempo e de lugar. Então eu acredito que Deus ele disse, aqui vai ser o lugar do dia. Haja luz. Era como se Deus estivesse querendo dizer, haja dia. Certo? Esse vai ser o lugar responsável pelo dia, pela luz. Aqui vai estar claro. Então Deus fez essa separação, né?
de dia e noite, luz e trevas. E a palavra dia, como eu estava mostrando a vocês, ela nos traz essa definição de tempo, uma divisão de tempo. Nesse contexto aqui, para mim é o que mais se encaixa. Ela faz assim uma ligação muito bacana mesmo com a palavra haja. Ela faz essa ligação de tempo e de local. Então, eu acredito sim, de certeza que Deus ele traçou essa linha entre luz e trevas, dividiu a noite do dia, e mais para frente é que ele vem clarear, quando ele vem criar os luzeiros, que aí a gente vai ver em outro vídeo, para esse vídeo não ficar grande. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui algo bem interessante que eu trouxe. Vamos lá para as imagens. Esse aqui é o nosso planeta Terra, visto de fora, do espaço, né? Você percebe que tem uma linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha divide exatamente no meio o planeta Terra, entre dia e noite. Essa parte daqui para cá é noite, escuro, trevas, e daqui para lá é dia, luz, claro. Para explicar melhor, eu trouxe aqui esses exemplos, né? Você vê aqui a Lua, o Sol, os raios solares. Você vê aqui essa linha do meio. A linha do Equador você ignora aqui, tá certo? Não tem nada a ver com a nossa explicação. Mas você percebe nessa linha do meio. Essa linha é chamada de linha terminador. Ela quem faz separação de dia e noite. Então, daqui para cá é dia e daqui para lá é noite. Mais alguns exemplos, para vocês verem. Né, o oeste, o leste, o polo norte, o polo sul. E agora, um vídeo aí, eu acredito que isso aqui é no Alasca. Esse rapaz aí, ele tá filmando, ó, o lado direito, ele tá no navio aí. Você vê lá totalmente escuro. Você vê a lua. E no lado esquerdo, olha só que fenômeno incrível. Do lado esquerdo dele está de dia, está claro aí. Na minha cidade a gente consegue perceber isso também, tá certo, pessoal? A gente tem esse fenômeno aí também. Então, eu acredito que Deus ele traçou essa linha do terminador e ele determinou: daqui para cá é dia, daqui para cá é noite. Ele falou isso em relação ao tempo, dia, o tempo, dia, né, as horas, os minutos ali do nosso relógio, que é responsável pelo dia, mas ele também determinou o local que iria ficar dia e o local que ia ficar noite, certo? Então, o nosso vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, se você tem outra ideia, tem outra perspectiva a respeito do assunto, cara, bacana. Se você quiser colocar aí o que você acha, o que você acredita, deixa nos comentários, mas como eu falei, que você haja com educação, com respeito, para não ficar esse negócio, esse debate, essa discussão de ataque e defesa, um querendo saber mais que o outro, um dizendo que o outro está errado, que ele está certo, e fica essa coisa chata, certo? Então, o vídeo foi esse. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês.